começar pela mudança na vida, né? Eu tenho uma amiga que ela teve filho já faz quase 10 anos já, eu acho. E aí ela falou assim, Priscila, todo mundo fala que muda a vida. Não muda a vida. É outra vida. Ah, na verdade, eu ia dizer assim, ó, muda diariamente, constantemente, né? Eu escuto muito no consultório, assim, um receio muito grande de não saber o que fazer com o filho, né? E isso tem feito os pais se perderem, pais e mães, né? Porque fica muito tentando entregar para o filho aquilo que dizem que eles têm que entregar. E eu falo de entrega de afeto, eu falo de entrega de estudo, de entrega de estímulo, de entrega de diagnósticos, né? Entregar, entregar, entregar. E a coisa mais importante é estar com esse bebê. Então, a vida vai mudar. Toda decisão que a gente toma, a vida vai mudar. O filho, ele entra num lugar, né, que não tem como você trocar, né? Meu pai tem uma fala, eu e a Priscila somos primas, né? É uma fala que ela é engraçada dentro do contexto familiar, mas dentro de um contexto terapêutico ela não é engraçada, né? Ele fala assim, quando ele vê qualquer bebê. E ele vai falar com a Pri quando a Pri tiver bebê. Ele vai falar assim, quer vender? Eu pego. Aí a mãe, claro, que vai falar, não, não quero vender. Aí ele fala assim, vamos aguardar daqui uns anos se você quer vender, porque aí ninguém quer comprar. E isso virou um jargão na família, e ele fala isso para todas as mães, para todos os bebês, que parece algo divertido, mas se a gente for olhar terapeuticamente, não é divertido. Porque, na E o verdade, filho sai do colo e vai para as costas. o filho sai do colo e vai para as costas, né? E do que ele está falando? Ele está trazendo, claro, a vivência dele familiar, né, com os meus avós. Ele está trazendo a vivência dele com os filhos, né? E ele estende essa experiência. Agora, quando ele fala isso, ele está trazendo genuinamente a preocupação eterna dos pais com os filhos. Pais conectados. O que eu quero dizer com pais conectados? Alguns falam de relatos de pacientes, tá? Ai, mas meu filho fica muito agitado, eu chego do trabalho, não dá, ele quer atenção o tempo todo. E eu digo para essa mãe e para esse pai, mas a mãe ainda é, e eu acredito que sempre vai ser, a figura mais importante para o filho, né? Por mais que o parceiro, o pai, faça a função, quem gerou é a mãe, quem está é a mãe, quem amamenta é a mãe. Então, assim, todo esse processo faz com que esse bebê, para ele se regular na vida, para ele se acalmar na vida, a figura da mãe precisa acalmá-lo quando ele está em angústia, ou com fome, ou com cólica, ou com choro. E quando ele tem 3 anos, 4 anos, 2 anos, e a mãe chega do trabalho, ele quer essa mãe. E essa mãe, às vezes ela está desconectada dele e fala, tá bom, tá, e aqui, ó, a rede. Então, eu digo claramente, gente, deixa teu celular 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, o tempo que você conseguir e olhe para esse bebê. Conecta com esse bebê, com essa criança, porque aí ele vai sentir que ele está sendo visto por você. E quando se fala que o filho vai gerar mudança na tua vida para sempre, eu quero propor um outro olhar para a mudança, sabe, Pri? Porque, assim, tem-se uma geração hoje, né, de que o filho sai do colo e vai para as costas, da maternidade ser um peso, do filho ser um peso,
do casamento ser um peso, de que eu vou perder coisas estando desempenhando esses papéis. Né? Se você começar a olhar por outra perspectiva, né, de que você pode aprender a estar nesse papel, estar sendo mãe conectado com esse filho para gerar um filho seguro para a vida. Né? Estar conectado com esse parceiro, com esse marido, para ter uma relação saudável. Tudo hoje está muito fluido. E a maternidade, ela não é fluida. Ou não deveria ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem sido comum mães deixarem os filhos. E eu não estou falando mais de mães da periferia, porque isso sempre foi comum. Estou falando mães da classe média e da classe alta. Elas têm deixado os filhos. E aí nós estamos falando de um adulto que não está dando conta. De um adulto que não está com estrutura interna de zelar pelo bem-estar de uma criança. Porque ele quer que alguém zele pelo bem-estar dele. Então, é um adulto que internamente não cresceu. Então, quando a gente falar, vai mudar a vida? Vai mudar a vida, porque você vai acordar de madrugada. Dizia minha avó, né, que você vai continuar acordando de madrugada, porque o filho não chega. Você vai continuar acordando de madrugada, porque o filho saiu para viajar. Minha avó dizia isso, né? Mas o que eu estou dizendo, eu estou propondo assim, qual é a mudança que você gestante, que você mãe, precisa se propor? Que é estar conectada, né? Porque, caramba, por que você decidiu ter filho? Né? Então, eu acho muito admirável, assim, algumas mulheres que decidem ter filhos e têm preservado o tempo com a criança e, às vezes, diminui o número de horas de trabalho. Né? Mas eu também sei de muitas que não fazem isso e que delegam os cuidados para alguém cuidar, porque ela tem dinheiro e porque ela acha que ela precisa trabalhar. Ela precisa trabalhar? Sim. Mas assim, esse bebê, ele precisa de você. Essa criança precisa de você. Porque ela vai se sentir segura com a tua conexão e com a tua tranquilidade. Então, quando você fala, né, nossa vida vai mudar? Vai, né? Mas eu queria, assim, trazer um pouco dessa reflexão do outro lado da mudança, né? Porque se Sim. fala muito no que aquela mulher vai perder com a chegada do filho, né? Isso é muito cruel, né? Para a história de uma criança, né? É. Isso é muito cruel. Eu encontrei uma amiga e ela tá com uma bebezinha. E ela falou assim, Priscila, é impressionante o como as pessoas, quando a gente conta que tá grávida, quando as pessoas veem a gente com o nenê, o quanto as pessoas falam dos perrengues. E ninguém fala o outro lado. Ninguém fala o quão gostoso é, ninguém mostra isso, todo mundo só fala do perrengue. Claro, né? As pessoas sempre vão pro negativo, pro ruim, né? Então, e aí, né, eu coloco a seguinte reflexão. Esse alguém que está falando do perrengue é uma mãe, né? Quando ela fala do perrengue, por que ela apresenta o perrengue e não apresenta a tranquilidade, né? Esses dias eu estava dando uma aula bônus no curso que eu ministrei e eu achei assim bárbaro, né? Se ela estiver ouvindo esse vídeo, ela vai saber de que eu estou falando. Eu estava fazendo um roleplay mostrando na aula como eu trabalho, né? Então eu estava supervisionando o caso de uma aluna. E aí, de repente, aparece aqui no vídeo um serzinho, né? Falando com ela. E ela, bonitinha, a aluna bonitinha, de olhos fechados, conectada com o processo dela, com o papel profissional dela, né? Então tá ela lá, ó, papel profissional alinhado. Aí vem alguém aqui, um serzinho, uma menininha, devia ter uns 6 anos, 5 anos, e requisita ela num outro papel, né? E assim, todos ficaram encantados, porque ela manteve os olhos fechados, pegou a criança, fez assim, afagou, continuou aqui um pouquinho, abriu os olhos, olhou para a criança e falou: a mamãe está em aula.
espera um pouquinho. Continuou deixando a criança aqui, voltou a conectar, a criança não deu trabalho. Só que por que essa criança não deu trabalho? Possivelmente porque ela sentiu a calma da mãe, a presença da mãe. A criança ela só desregula quando a mãe agita. Se essa mãe tem um centro de segurança e de calma, e que essa mãe só vai ter isso se a pessoa que carrega o papel de mãe tiver, ela vai acalmar essa criança.